Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática, e nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula da nossa série de Informática aplicada a concursos públicos, em que a gente trata de todos os tópicos na área de informática que são exigidas em processo seletivo de concurso público destinados à informática. Tá? E essa é a nossa terceira aula. Na aula de hoje a gente vai continuar tratando sobre software, mas a gente vai falar hoje sobre software de escritório. Os vários aplicativos que são utilizados e o que cada um desempenha. Se você chegou na nossa aula através desse vídeo, não esquece de assistir os vídeos anteriores dessa nossa playlist, de visitar o nosso canal, deixar o seu like se gostar, deixar o seu dislike se não gostar, comentar, compartilhar o nosso conteúdo. Pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais de comunicação lá no Instagram, por e-mail. E não deixa também de assistir as outras playlists que a gente tem no nosso canal sobre plataforma no-code e low-code, que a gente aprende a desenvolver aplicativos web mobile em Bubble, na plataforma Bubble. Nós temos uma série que ensina a gente a criar uma plataforma EAD, uma série que ensina a gente a fazer um PDV, uma série de Excel, funções e fórmulas que são exigidas em processo seletivo e ambiente empresarial. Uma série em Bubble também de bancos de dados, tá? A gente tem integração de bancos de dados externos, os vários tipos de bancos de dados que são entregados à nossa aplicação. E se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações para estar sempre sendo avisado de todo o conteúdo novo. E seguindo aqui com a nossa aula, a gente vai começar falando sobre softwares de escritórios, que é o tema principal da nossa aula. Eu estou sem um webcam, estava na aula anterior e estou nessa ainda, tá? É porque a webcam do notebook está dando problema. E tem meios de utilizar o celular, mas é muita burocracia, vamos usar essa palavra, né? E aí a gente vai seguir a aula assim, tá? Vamos lá, software de escritório. Software de escritório refere-se a um conjunto de aplicativos de computador projetados para auxiliar tarefas relacionadas a documentos e processos de escritório. Esses softwares são amplamente utilizados em ambientes de trabalho para criar, editar, gerenciar e compartilhar documentos, planilhas, apresentações e outros tipos de arquivo. Softwares de escritório são ferramentas essenciais para profissionais e empresas, pois facilitam a criação de documentos, colaboração, organização de informações e produtividade. Eles são usados em diversas áreas, como negócios, educação, governo e tarefas pessoais. Existem vários pacotes de softwares para escritórios disponíveis. Os principais e mais amplamente reconhecidos são: a gente vai falar um pouco sobre cada um deles agora, tá? O que ocorre? Esses softwares de escritório são um tópico importantíssimo que cai na prova de informática aplicada a concurso público. E depois dessa aula agora, que a gente está tendo a terceira aula, a próxima aula eu vou fazer um simulado de questões de informática para concurso dos 3 tópicos das 3 primeiras aulas, tá? Hardware, software e software para escritório. Eu devo colocar aí pelo menos 10 questões de cada tópico e o simulado vai ter múltipla escolha e depois eu libero o gabarito para você conferir. Depois nós vamos ter mais 3 aulas da nossa playlist, aí outro simulado e a gente vai manter essa dinâmica, tá bom? Vamos falar sobre o primeiro, que talvez seja o mais conhecido de todos, que é o Microsoft Office. O Microsoft Office é um dos pacotes de software de escritório mais populares e amplamente usados em todo o mundo. Ele inclui aplicativos como o Microsoft Word, que é um processador de texto, o Excel, né? Planilha eletrônica é a playlist que a gente tem de fórmulas e funções do Excel. A gente trata desse aplicativo aqui. PowerPoint, software de apresentação, que é o aplicativo que a gente está utilizando aqui para poder ministrar nossa aula de informática para concursos, tá? Outlook, que é um correio de e-mail, né? Gerenciador de e-mails e calendário, e outros softwares.
O Microsoft Office é também conhecido pela sua robustez e ampla aceitação em ambientes corporativos. Os principais programas que compõem o pacote Office incluem Word, processador de texto que permite criar, editar e formatar documentos de texto, como relatórios, cartas e currículos. O Excel, uma poderosa ferramenta de planilha que ajuda na organização, análise e cálculos de dados numéricos e financeiros. A gente vai falar um pouco sobre cada aplicativo de software e sobre o que cada um desempenha, tá? Para que a gente tenha uma base para a nossa prova do concurso público. O intuito dessa playlist nossa, dessa série nossa, é dar uma base sólida para a gente estudar, para se preparar para a prova, tá? Por isso que a gente vai ter os simulados no decorrer da nossa série. O PowerPoint, um aplicativo para a criação de apresentações de slides, utilizado para elaborar palestras, aulas e apresentações visuais. O Outlook, um calendário de e-mail, calendário gerenciador de tarefas usados para a comunicação e organização pessoal e profissional. Similar a ele tem o Google Agenda, tá? Tem um calendário no Android, e ele é um cliente de e-mail, como o Gmail, tá? Como o IG, como o Yahoo. O Microsoft Access, um sistema de gerenciamento de banco de dados para criar aplicativos personalizados e armazenar dados de forma estruturada. Ele é mais ou menos como se fosse assim, esses bancos de dados com estrutura MySQL, tá? Você consegue criar o teu banco de dados e fazer o gerenciamento dele. Além desses programas principais, esses programas são os principais da suíte, tá? O Microsoft Office também inclui outros aplicativos como o OneNote para anotações, que seria um tipo de bloco de notas, né, falando a grosso modo. O Publisher para design gráfico, similar a ele seria o Corel. E o Skype for Business para comunicações corporativas. Eu me lembro quando o Skype foi lançado pouco depois do Messenger. Na época que ainda existia a rede social, assim, o forte da rede social era o Orkut. Eu não sei se a galera nova aí agora chegou a conhecer o Orkut, mas antes de Facebook, antes de Instagram, o que dominava era o Orkut como rede social e como comunicador para salas de jogos, de bate-papo, era o Skype. Depois a Microsoft comprou ele se tornou ele foi voltado para o ambiente empresarial, assim como tem o Google Meet e o Team do Microsoft novo, tá? O pacote Office é amplamente utilizado em ambiente de trabalho devido à sua compatibilidade, recursos avançados e facilidade de uso. Ele desempenha um papel fundamental na produtividade e colaboração em empresas e instituições de ensino em todo o mundo. A Microsoft continua a aprimorar e atualizar regularmente o Office, garantindo que ele atenda às necessidades em constante evolução dos usuários. Então aqui a gente fala um pouco sobre o Microsoft Office. O nosso próximo pacote de aplicativos é o Google Workspace. Ele antigamente era chamado de G Suite. Tá? A gente vai ter aqui no final dessa aula duas atividades dinâmicas. Uma de uma criação de uma tabela e um gráfico no Excel e outra uma criação de uma apresentação de PowerPoint. A gente vai fazer assim base para vocês verem como é que eles funcionam e aí dar uma estrutura melhor para poder você se preparar para a prova do concurso público. Vamos falar um pouco agora sobre o Google Workspace. O suite de aplicativos Google Workspace, anteriormente conhecido como G Suite, Google Suite, é um conjunto de aplicativos de escritório baseado na nuvem fornecidos pelo Google. Ele é todo online, tá? Até onde eu tenho conhecimento, ele não tem instaladores para computador, como o LibreOffice, como o Microsoft Office, ele é todo feito em nuvem, tá? Isso é uma vantagem e torna a suíte muito atraente para as empresas, porque a escalabilidade dela permite você acessar de qualquer lugar que você tem um ponto de internet, você consegue acessar
os teus aplicativos e gerenciar os teus documentos, os teus arquivos, a tua empresa. Tem empresa que está totalmente em nuvem, totalmente online, em cloud, salva em cloud, né? Cloud também é um dos temas que a gente vai tratar na nossa série, que está relacionada também à política de segurança. Ele inclui o Google Docs, processador de texto, que é similar ao Word, Google Sheets, tá? Que é igual à planilha do Excel. A gente fez uma aula anterior, lançou ontem no canal uma aula anterior, que a gente faz a integração do Google Sheets com Bubble. Google Slides, software de apresentação que é similar aqui ao PowerPoint. Gmail, que é um cliente de e-mail, e outros aplicativos de produtividade. É apreciado pela colaboração em tempo real e pelo acesso fácil a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet. A seguir, vamos estudar um resumo das principais funções da suíte de aplicativos Google Workspace. Gmail é o serviço de e-mail do Google. Ele oferece armazenamento generoso, pesquisa avançada, organização de mensagens em rótulos e recursos de filtragem. O nosso e-mail do canal é hospedado no Gmail, tá? Além disso, é altamente personalizável e permite a integração com outros aplicativos da suíte. O Google Drive é um concorrente similar do Drive da Microsoft, né? É um serviço de armazenamento em nuvem que permite armazenar, compartilhar e sincronizar arquivos e pastas. Ele inclui Google Docs, Google Sheets e Google Slides para criar e colaborar em documentos, planilhas e apresentações online. Google Meet. O Google Meet é uma ferramenta de videoconferência e comunicação por vídeo que permite realizar reuniões virtuais, conferências e webinars. É altamente integrado com o Gmail e o Google Agenda. A maioria dessas escolas de comunicação de cursos técnicos utilizam o Google Meet para aulas online, tá? Google Agenda. O Google Agenda é um aplicativo de gerenciamento de calendário que permite criar, compartilhar e agendar eventos. Ele sincroniza automaticamente com o Gmail e o Google Drive. Google Forms é uma ferramenta para a criação de formulários online e pesquisas. Ele facilita a coleta de respostas e processamento de dados. Geralmente essas propagandas que a gente vê em rede social, Instagram, no próprio Google lá, que a gente vê a gente recebe bastante também por e-mail. Pesquisas relacionadas, empresas de plano de saúde fazem muito isso, pesquisas relacionadas ao atendimento, e quando você clica para poder responder a pesquisa, você é redirecionado por um Google Forms, por um formulário feito pelo Google para você seguir com o preenchimento da pesquisa lá e responder o que a empresa está pedindo para você. Google Sites permite a criação de sites internos ou públicos de maneira simples. Não tem o Wiki, acho que é o Wiki, que faz sites também, é mais ou menos parecido, tá? É uma ferramenta útil para criar intranets, páginas de equipe e sites de projetos. Isso aí era excelente para isso. Google Chat é uma plataforma de mensagens instantâneas e colaboração que permite que equipes se comuniquem em tempo real. É como um comunicador como o Messenger. Ele é integrado com outros aplicativos do Google. Ele também é integrado no Gmail. No Gmail lá tem um link que você consegue falar com os seus contatos do Gmail se estiver online, tá? É através do Google Chat. Google Hangouts. O Google Hangouts é um aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de vídeo, adequado para comunicações individuais e em grupos. Seria similar ao WhatsApp, tá? Google Keep é um aplicativo de anotações e lembretes que permite que você capture, organize e compartilhe notas em vários formatos, incluindo texto, mensagem e áudio. Google Vault é uma ferramenta de gerenciamento de arquivamento e descoberta eletrônica que ajuda a reter, pesquisar e exportar dados para fins legais e de conformidade. Admin Console
É uma ferramenta de administração central que permite que administradores gerenciem contas de usuário, políticas de segurança, configurações de dispositivos e muito mais. Um exemplo prático disso, você está numa empresa, a empresa usa o cliente de e-mail do Gmail, e ela tem lá contato, @gmail, comercial, @gmail, suporte, @gmail, e o administrador dessa conta de e-mail faz isso através do Admin Console. Segurança e conformidade. O Google Workspace oferece recursos de segurança avançados, como autenticação de 2 fatores, criptografia de dados em trânsito e em repouso, controle de acesso e auditoria de registros para garantir a segurança e a conformidade dos dados. Eu, por enquanto, não vi assim nada muito sério que tenha tido em relação à brecha de segurança do Google, entendeu? Dos aplicativos dele online. Geralmente essas coisas, quando acontecem, é veiculado em meio de comunicação, e até o momento eu considero o Google Workspace uma suíte de aplicativos extremamente segura e robusta. Esses são alguns dos principais aplicativos e funções do Google Workspace. Ele é amplamente utilizado em ambientes de negócio devido à sua escalabilidade, colaboração em tempo real e facilidade do uso. Realmente é muito fácil, didático e intuitivo todos os aplicativos da suíte. A gente vai falar um pouco agora sobre o Open Source LibreOffice, que seria praticamente assim, com pouca diferença de funções ao Microsoft Office, só que feito por um projeto aberto, igual tem o Linux, o software Linux, sistema operacional, que é open source. O termo open source significa código aberto, código fonte aberto. Você pode personalizar, tá? Tem os aplicativos prontos aqui para você utilizar, mas se você quiser personalizar ele, evoluir ele, você tem acesso ao código para poder fazer isso, se você tiver conhecimento. Vamos falar um pouco sobre essa suíte de aplicativos. Open Source LibreOffice é uma suíte de produtividade de código aberto que oferece um conjunto de aplicativos de escritório semelhante ao Microsoft Office. Ele é uma alternativa gratuita e de código aberto ao software proprietário do escritório e é amplamente utilizado em todo o mundo. Lembra que eu falei há pouco que ele é código fonte aberto? O código dele é livre para poder você fazer alterações, para você desenvolver as versões, assim como o Linux. Tá? O LibreOffice inclui vários aplicativos como o Writer, que é um processador de texto, que é equivalente ao Word, né? Calc, equivalente à planilha eletrônica, o Impress para apresentações, que é equivalente ao PowerPoint que a gente utiliza aqui, o Draw para desenhos e gráficos, que é semelhante ao CorelDRAW, que é a suíte de aplicativos também de desenvolvimento de imagens mais conhecidas e mais utilizadas pelas grandes empresas e para escritórios. Tem Photoshop, tem outros, mas o suíte do CorelDRAW é o mais utilizado. Ó, Corel, vamos dar uma ajuda aí, o jabá gratuito aí, tá? O Impress para apresentações, né? O Draw, já falei. O Base para a criação de bancos de dados é equivalente ao Access, tá? E o Match para edição de fórmulas matemáticas. Uma das principais vantagens é a sua compatibilidade com formatos de arquivos populares, como o formato do Microsoft Office, permitindo que os usuários abram, editam e salvem documentos nos formatos mais comuns. O que ocorre? Você consegue salvar no formato de arquivo dele, que acho que é a extensão .odt, e no formato .doc, docx do Word, né, no formato .xls do Excel. Na hora de você salvar os seus arquivos feitos pelos aplicativos da suíte do LibreOffice, você consegue salvar nas extensões do Microsoft. Por isso que ele se difundiu muito e é muito aceito, e são aplicativos robustos, né, que funcionam bem e são leves para o computador. Além disso, é altamente personalizável e suporta uma ampla gama de extensões e complementos, o que torna uma escolha flexível para uma variedade de tarefas de escritório.
É mantido por uma comunidade de desenvolvedores voluntários e é distribuído sob uma licença de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode usá-lo gratuitamente, estudar seu código-fonte e até mesmo contribuir para o seu desenvolvimento. A principal vantagem é essa: aplicativo leve, robusto e gratuito. A gente baixa, faz o download de graça na internet, a gente não tem problema com copyright, com direitos autorais. Tá? Isso é uma coisa feita por essa gama de desenvolvedores aí, aberta ao mundo. Isso torna uma opção atraente para aqueles que buscam uma alternativa de baixo custo e de alta qualidade ao software de escritório comercial. Vamos falar um pouco sobre formatação de documentos, tá? A formatação de documentos em software de escritório é um aspecto fundamental na criação de documentos profissionais e atraentes. Caem diversas perguntas nesse tópico na prova de informática aplicada a concurso público, tá? As principais perguntas que tem é o que, se você clicar em certa função, o que ela faz, como que você formata assim, como que você faz essa fórmula daquele jeito. Isso aqui é uma das principais matérias de informática para concurso. Vou descrever os principais pontos a considerar ao formatar documentos em software de escritório, como o Word ou o LibreOffice Writer, tá? Isso aqui, essa formatação é relacionada ao Word, quando a gente está fazendo um documento no Word. Antes de começar a formatar, é importante identificar o tipo de documento que está sendo criado. Por exemplo, um memorando terá uma formatação diferente de um relatório ou de um panfleto. Margens e orientação. Defina as margens da página de acordo com as necessidades do documento. Você também pode escolher entre orientação retrato, vertical ou paisagem horizontal, dependendo do conteúdo. Pessoal, o que eles estão dizendo aqui, ó, por exemplo, abrir o Word aqui rapidinho, tá? Vamos abrir um documento em branco. As margens estão aqui, tá? Na régua. Você define as margens, tá? Arrastando. A altura aqui também na régua, onde você vai começar a digitar a tua página, onde você vai limitar a impressão dela, tá? Isso aqui vai ser o campo de impressão da tua folha. O layout, que é retrato ou paisagem, é a orientação, tá? Ou a gente vem assim, retrato no formato de uma folha 4, ou paisagem, que é a lateral. Essa é a formatação que ele está dizendo ali, tá? Vamos seguir com a aula aqui. Tamanho de fonte e estilo. Selecione o tamanho de fonte legível e um estilo de fonte apropriado para o tipo de documento. Evite fontes excessivamente elaboradas em documentos formais. Vamos de novo aqui rapidinho, tá? Isso aqui é importante para a aula. Vamos aqui, página inicial. Aqui é a caixa de seleção de fontes, tá? Os documentos, em sua maioria, utilizam calibre, Arial ou Time New Holland. Aqui, esse aqui, ó. Tá? E Verdana também é muito utilizado. Tá? A maioria dos documentos é formatado em Arial. Tá? E o tamanho padrão para visualizar bom é aqui. Ó. Vamos supor, aula 3 de informática. Ó. Certo? Aula 3 de informática aplicada a concursos públicos. Tudo em caixa alta, tá? Se a gente centraliza isso aqui, a gente centraliza à direita, centralizado à esquerda e justificado, tá? Ele vai utilizar justificado, você vai digitando as palavras do teu documento e ele vai fazer a distribuição da palavra até a margem limite, tá? Aqui deixa o negrito, olha. Aqui itálico, de lado, tá? Se você quiser aumentar a fonte, você pode clicar nesse A aqui, diminuir aqui, ó, tá? Digamos que você já começa a redigir o seu documento. Ctrl C, vamos fazer aqui um negócio para vocês verem. Esse espaço aqui é o parágrafo, tá? Você consegue modificar ele aqui, ó. Ó, de uma linha para outra, tá? Beleza?
Só uma coisa rapidinha aqui para a gente fazer a nossa aula, continuar a nossa aula. Vamos lá. Espaçamento. Ajuste o espaçamento entre linhas e parágrafos para melhorar a legibilidade. Que é para você ler melhor. É o parágrafo que a gente viu agora lá, o espaçamento, tá? Mas pode variar de acordo com as diretrizes do documento. O padrão é 1,5 a 2 para textos. Alinhamento de textos. Escolha o alinhamento de textos que pode ser à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. Foi o que a gente mostrou ali agora. O alinhamento deve ser consistente em todo o documento. Se você... Geralmente um documento importante que vai ser feito autenticação em cartório, o título é centralizado, uma fonte maior, e o documento todo é formatado em tamanho 12 ou 14 da fonte, o espaçamento de parágrafo de 1,5, tá? E é o documento todo justificado, a formatação, para que se distribua dentro das margens de impressão as palavras corretamente. Fica um documento bonito, tá? E dá credibilidade ao que você está fazendo. Cabeçalho e rodapé. Adicione informações de cabeçalho e rodapé, como número de página, título de documento, data e nome de autor, se necessário. A gente vê aqui no nosso documento, na aba Inserir, aqui, ó, cabeçalho. Você pode escolher as diferentes formatações, tá? Ó. E aí você vai digitar aqui em cima aqui. Teste de aula. Tá? Esse aqui seria o cabeçalho. Certo? Do teu documento. Rodapé. Inserir. Rodapé. Vamos colocar aqui, ó. Página 3, por exemplo. Página 1. Certo? Se a gente apertar para visualizar a impressão aqui, ó. Ctrl P. Olha como é que tá ficando. O rodapé, tá vendo? O cabeçalho e o documento. Ele tá de lado assim que ele tá no formato de paisagem. Vamos deixar em retrato aqui. Pronto. Certo? Títulos e subtítulos. Utilize títulos e subtítulos para organizar o conteúdo do documento. Eles devem ser destacados com estilos de formatação específico para criar hierarquia e clareza. Seria isso aqui, ó. Vamos inserir um título aqui, né? Ó, eu coloquei aqui de exemplo. Como que a gente faz isso, ó? Vamos inserir aqui no tamanho 20. E embaixo dele a gente coloca um subtítulo. Entre parênteses só para poder ficar separado. A gente coloca numa fonte menor, tá vendo? Pode colocar numa cor diferente. E vamos ver se ele está com parágrafo aqui, tá? Tá com 0 parágrafo. Geralmente ele vem com 8 assim. Quer ver? Geralmente vem assim, ó, quando você cria o documento. Aí você seleciona, clica com o botão direito, vai em parágrafo e tira o parágrafo dele. Também pode mudar isso aqui se você quiser. Ó. Tá? Lembra que falou que 1,5 a 2 é o normal? Pode deixar com 1 aqui. Então fica sendo o seu título e o seu subtítulo. Certo? Ó. Listas e marcadores. Use listas numeradas ou com marcadores para destacar itens em uma ordem específica, ou criar uma lista de itens não ordenada. E incorporação de elementos gráficos. Adicione imagens, gráficos e tabelas quando apropriado. Certifique-se de que esses elementos estejam bem alinhados e legendados conforme necessário. Seria isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu excluir a imagem. E vamos fazer isso aqui, ó, para vocês verem. Por exemplo. Eu vou criar aqui, ó, aula de criação de documentos, por exemplo. Se eu selecionar aqui do lado aqui, clicar asterisco e espaçar, ele tabula para mim.
Ele tabulou para dar ordem, todo o Enter que eu der, ele vai tabulando. Ó. Vamos de novo aqui, ó. Ó. Tá vendo? E assim sucessivamente, tá? Para a gente inserir uma imagem, clique em inserir imagem, vamos puxar desse dispositivo. Aqui está o banco de dados de imagem das thumbnails do canal das aulas. Eu acho que está aqui nessa parte. Vamos inserir, por exemplo, a logo do canal aqui, ó. Ela vem fixada quando você joga a imagem, presa ao último parágrafo que você escreveu. Se você clicar nessa caixa de seleção e clicar aqui, ó, em frente ao texto, você consegue arrastar ela do jeito que você quer e colocar aonde você quer daí, tá? Se a gente der um Ctrl P aqui, o nosso documento está ficando dessa maneira. Com cabeçalho, com imagem, com título, subtítulo, com parágrafo de tabulação e com rodapé, tá? Então, a gente, por enquanto, está mantendo o que a aula está sugerindo para a gente aqui. Incorporação de elementos gráficos. Adicione imagens, gráficos e tabelas quando apropriado. Certifique-se de que esses elementos estejam bem alinhados e legendados conforme necessário. Cores e realce. Use cores e realces com moderação para enfatizar informações importantes. Certifique-se de que as cores escolhidas estejam de acordo com o estilo do documento. Revisão ortográfica e gramatical. Quando você terminar de fazer o documento, você vai selecionar ele todo, tá? E você vai clicar com o botão direito e vai lá em revisão gramática. Então, toda tabulação, toda pontuação, todo parágrafo, toda vírgula, toda palavra escrita de forma correta, ele sugere a correção para você e aí você efetua para ficar um documento com credibilidade. Tá? Aí a gente termina, acho que, de falar um pouco sobre formatação. Salve e exporte. Finalize o documento, salve no formato apropriado, por exemplo, DocX ou PDF. E em informática para concurso, por exemplo, cai uma pergunta lá, qual é o tipo de arquivo da extensão .docx? Aí tá lá, pasta de trabalho do Word. E aí tem as opções lá, você vai selecionar. Esse é um tipo de pergunta que cai. Eles perguntam geralmente em cima da extensão do arquivo, tá? DocX, PDF. São várias coisas lá. No simulado, a próxima aula que a gente vai ter o simulado, a gente vai ter um pouco dessas questões. Você vai achar bem legal o simulado. Vai ficar disponível para quem quiser, tá? Lembre-se de que a formatação de documentos em software de escritório pode variar dependendo das diretrizes da empresa ou das preferências pessoais. O importante é manter a consistência ao longo do documento e adaptar a formatação às necessidades específicas do seu público-alvo e do tipo de documento que está sendo criado. Criação de tabelas e gráficos. A criação de tabelas e gráficos em software de escritório é uma tarefa comum e fundamental para a organização e apresentação das informações de forma eficaz. Geralmente são as dashboards feitas em Excel e Power BI. Tá? Power BI é integrado ao Power Query, é atualmente o melhor software de desenvolvimento de dashboards, só que você consegue fazer muita coisa boa no Excel, também dashboards fantásticas. Tá? E ele está falando aqui, ó, também consegue ser feito no LibreOffice. Dois dos programas de software mais populares para essa finalidade são o Excel e o LibreOffice. Tem também o Power BI é o melhor deles. Tá? Em ambos os softwares, você pode também realizar cálculos com os dados da tabela e os gráficos se ajustarão automaticamente às alterações. Além disso, é importante lembrar que a eficácia dos gráficos e tabelas depende da clareza e da organização dos dados. Portanto, é fundamental escolher o tipo certo de gráfico e formatá-lo adequadamente para transmitir a informação de maneira compreensível. É você não poluir visualmente a tua dashboard, tá? Você colocar um título limpo, um gráfico bonito, separadas, informações separadas, tá? E sempre o mínimo possível, mas com as informações relativas à tua reunião, tá? Ao que está sendo debatido e discutido na tua reunião da empresa. Que essas dashboards geralmente são apresentadas em reuniões de negócios. Servem para falar sobre vendas, sobre produtividade, vários assuntos.
Dashboards. A criação de dashboards em softwares de escritório é uma maneira eficaz de visualizar e analisar dados de maneira rápida e eficiente. Dashboards são painéis que exibem informações-chave em um formato gráfico e interativo. Ou seja, interativo é o quê? Você vai adicionando dados à tua planilha base, ao teu documento base, e as dashboards vão atualizando em tempo real, mostrando isso para você. Tá? São dinâmicos, interativos, tornando mais fácil para os usuários acompanhar métricas importantes, identificar tendências e tomar decisões informadas. À medida que os dados mudam e evoluem, é importante manter o dashboard atualizado e fazer ajustes conforme necessário. Certifique-se de que os indicadores-chave ainda estejam alinhados com os objetivos. A criação de dashboards em software de escritório é uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões informadas e a comunicação eficaz de informações críticas dentro de uma organização. Com um planejamento cuidadoso, a escolha do software certo, é possível criar dashboards eficazes que atendam às suas necessidades de análise de dados. A gente vai falar um pouco agora sobre segurança e privacidade de documentos, tá? Segurança e privacidade de documentos. Segurança e privacidade de documentos criados em softwares de escritório são tópicos cruciais em provas de informática para concursos. A seguir está um resumo sobre esses conceitos. Segurança de documento, senhas e proteção. O software de escritório permite a aplicação de senhas para proteger documentos. Isso impede o acesso não autorizado e garante a confidencialidade dos dados. Criptografia é a técnica de codificação de dados para torná-los inelegíveis a terceiros. Alguns aplicativos oferecem a opção de criptografar documentos, proporcionando um nível adicional de segurança. Autenticação de usuário. O uso de autenticação, como login e senha, ajuda a verificar a identidade do usuário antes de permitir o acesso ou edição de documentos. Isso evita acesso não autorizado. O que é isso? Você entra lá no computador da tua empresa, o teu login e a tua senha de acesso te limita a determinados aplicativos e setores do software da empresa. Tá? Essa é a prática de autenticação de usuário. Criptografia, o backup dos dados feito pela empresa é criptografado para que ninguém invada e consiga ler os dados e roubar a informação. Tá? Não vou dizer que não aconteça, mas é raro hoje em dia, tem que ter um conhecimento muito profundo para poder quebrar essa criptografia. E somente os administradores do TI que têm acesso a essas informações e os proprietários da empresa, né? Compartilhamento seletivo. Softwares de escritório geralmente oferecem a capacidade de compartilhar documentos com outros colaboradores. São as pastas compartilhadas dentro da empresa, tá? Em que lá você compartilha o acesso ao aplicativo de suítes, né? Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice, Google Workspace. Você compartilha o uso de impressora, o acesso à internet. É importante configurar permissões de compartilhamento para garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso aos documentos. É o que eu acabei de falar. Cada função dentro da empresa tem acesso limitado ao setor em que ela trabalha. Tá? Informações cruciais, somente a parte administrativa, a diretoria tem acesso, e aí é dividido de acordo com os setores, na árvore de hierarquia da empresa. Controle de versões. Permite acompanhar as alterações feitas em um documento ao longo do tempo. Isso é útil para rastrear edições e garantir que a privacidade do documento seja mantida. Isso é uma prática de segurança. Limpeza de metadados. Alguns documentos contêm informações ocultas, conhecidas como metadados, que podem revelar detalhes sobre o autor e as revisões do documento. É importante saber como remover esses metadados antes de compartilhar documentos publicamente. Se você estiver usando soluções baseadas em nuvem, é importante escolher serviços que ofereçam armazenamento seguro e criptografado para os seus documentos. Aqui fala uma descrição de armazenamento em nuvem seguro. Treinamento e conscientização.
A privacidade de documentos também depende da conscientização dos usuários. Os colaboradores devem estar cientes das políticas de privacidade da empresa e entender como lidar com informações confidenciais. Mais uma vez, na prova de informática aplicada em concurso público, dependendo da área que você for trabalhar, esse é um tópico que cai muitas questões. A prática de segurança da empresa, tá? De como você lida com os dados. Backup adequado. Ter um plano de backup adequado para os seus documentos é essencial para proteger contra a perda de dados. Isso faz parte da privacidade, garantindo que os documentos críticos não sejam perdidos. Tá? As empresas mantêm políticas de backup atualmente tanto no servidor interno da empresa como em nuvem, tá? Nos chamados clouds. Tem sido muito difundido, muito utilizado em grande escala, né? À medida que o tamanho dos arquivos vão crescendo, a geração de dados diário cresce, eles precisam utilizar serviços de cloud que barateiam esse custo e dobram a segurança dos dados. Lembre-se de que as práticas de segurança e privacidade de documentos podem variar dependendo do software de escritório que você está usando e das políticas de segurança da sua organização. É importante estar ciente das melhores práticas de segurança e privacidade e aplicá-las de acordo com a situação específica, seja em um ambiente de trabalho ou no uso pessoal. A gente vai fazer agora aqui uma aula prática rapidinha no Excel, tá? Vai incluir nessa aula aqui, de criação de tabela e gráfico. A gente vai seguir um passo a passo dele aqui e vai desenvolver rapidinho um gráficozinho, uma tabela feita no software, no Excel do Microsoft Office. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai criar uma tabela, né? Para criar uma tabela, clique na célula onde deseja começar, digite os dados e pressione Enter. Você pode expandir a tabela conforme necessário, preenchendo as células adjacentes. Formatação da tabela. Selecione as células com os dados, vá para a guia Inserir e clique em Tabela para formatar seus dados como uma tabela. Isso facilitará a organização e a criação dos gráficos. Tá? Criar gráficos. Com os dados selecionados, vá para a guia Inserir e escolha o tipo de gráfico que melhor representará seus dados. O Excel oferece diversos tipos, como gráficos de barras, pizza, gráfico de expressão, entre outros. Clique no gráfico desejado e insira os dados correspondentes. Personalizar o gráfico. Após a criação do gráfico, é possível personalizá-lo. Você pode alterar cores, rótulos, títulos e muito mais para tornar o gráfico mais informativo e esteticamente agradável. Então a gente vai seguir esse passo a passo aqui para fazer essa aula prática para a gente ver como é que funciona, tá? Que num tópico lá na questão de concurso público, como você insere um gráfico no Excel, aí tem as opções lá, onde você clica, o que você faz e você vai escolher a maneira correta. Aqui você vai aprender como faz e aonde é feito, tá? A gente também tem uma aula da nossa playlist do Excel lá, de processo seletivo e ambiente empresarial, acho que é a aula 6, que a gente cria uma dashboard lá. A aula toda é criando uma dashboard, tá? Lá é mais completa. Eu vou deixar o card depois na aula, aqui em cima, aqui no lado direito, para que você acesse se você quiser ver, tá bom? Então vamos lá fazer essa mini aula que ele sugeriu aqui. Aqui no Excel, ele mandou a gente inserir os dados, então eu já inseri os dados aqui, tá? 4 colunas, nome, idade, telefone e cidade. É simples, você clica na célula, escreve aqui o que você quer, certo? Clica aqui e formata o fundo. Se quiser fazer o que você fez, é só clicar na seta voltar. O que acontece? A gente seleciona esse intervalo de células, clica em inserir, na aba inserir e vai em tabela dinâmica. A gente já está selecionado automaticamente esse intervalo de células, a gente escolhe se a gente quer colocar nessa mesma página ou numa página nova. Geralmente a gente utiliza em página nova, que a página de base dos dados da nossa apresentação fica oculta. Então vamos colocar aqui, nova planilha. Ele cria uma planilha nova e já criou os campos da tabela dinâmica, tá? Vamos colocar, por exemplo, aqui, arrastar aqui, ó, nome para filtro, tá? Vamos colocar colunas.
nome, idade, telefone e cidade. Tá? Não ficou legal, a gente volta. Ó. Vamos deixar só nome, filtro, vamos colocar cidade para filtrar e idade. E nas linhas vamos colocar tudo aqui, ó. Cidade, telefone. É só arrastar cidade e nome. O nome, não precisa não. Então aqui a gente tem uma tabela dinâmica, certo? Dividido. Deixa eu melhorar um pouco isso aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui, cidade... Deixa eu tirar o telefone daqui. Idade também. Vou tirar a idade do filtro. Deixa eu colocar aqui, colunas. Vamos colocar em linhas aqui. E valores, vamos colocar o telefone aqui em valores. Não. Vamos colocar a idade em valores. Tá? Por exemplo. E aí ele pede para a gente inserir um gráfico em cima disso. Então, a gente vai selecionar, clica em inserir gráficos recomendados, tá? E aqui tem os vários formatos. Modelo, coluna, linha, pizza, barra, tá? Isso é uma aula rapidazinha para a gente ver. Vamos inserir o de colunas. Ele vai vir nesse formato aqui. Tá vendo? E ele já te dá o gráfico aqui, ó. Certo? Se você quiser fazer o filtro aqui só para aparecer só São Paulo, ó, ele muda o gráfico, aparece só os de São Paulo, tá vendo que é dinâmico? Os filtros, olha. Se você quiser só Rio de Janeiro, ó, ele aparece só os do Rio de Janeiro. Ó. Todos. Tá? O nome, se você quiser selecionar só o nome de uma pessoa só, aqui, ó. Só aparece o dado dela, certo? E aí, dessa forma, você consegue construir gráficos dinâmicos, montar uma dashboard em cima da tua tabela dinâmica. Tá? A tabela dinâmica, a base dela é para que você consiga criar os gráficos. Beleza? Se você clicar aqui em telefone, ó, se você quiser puxar isso aqui, ó, só apareceu Luiz porque você fez a classificação por um telefone só, tá? Se você colocar tudo, ó, se você quiser selecionar vários itens aqui, ó, por exemplo, alguns aqui, vai aparecer os que você selecionou, certo? Então assim a gente faz essa mini aula aqui do Excel. Quiser aprender mais sobre gráficos, sobre dashboard, assiste as outras aulas da nossa playlist lá de ambiente seletivo e processo seletivo para concurso público, para entrevista de emprego e utilização no ambiente empresarial. Beleza? Nós também colocamos aqui para nossa aula de software de escritório uma aula prática de criação de apresentação de PowerPoint. Então, no passo a passo rápido aqui, a gente vai abrir o PowerPoint, entendeu? Aqui indica em qual local, qual pasta que ele está no teu sistema operacional. A gente vai escolher o modelo opcional, no caso a gente vai fazer em branco aqui. Se preferir, você pode escolher um modelo de design pré-definido para a sua apresentação. Clique na guia Arquivo ou Nova, dependendo da versão do PowerPoint. Selecione o modelo na galeria de modelos disponíveis. A gente vai mostrar lá, mas a gente vai fazer um novo, tá? Insira slides. A gente vai inserir as apresentações, né? No painel à esquerda você verá a miniatura de slide. Clique com o botão direito na miniatura de slide e selecione Inserir slide. Para adicionar um novo slide à sua apresentação. Repita esse processo para quantos slides desejar. Quarto passo. Adicionar título e conteúdo. Clique no espaço reservado para o título e digite o título do seu slide. Clique no espaço reservado para o conteúdo e adicione o texto e o elemento visual desejado, como imagem, gráficos e vídeos. Tá? Personalizar o design. Pode personalizar.
selecionando a guia Design na parte superior. Lá você pode escolher diferentes temas de design, fontes e cores. A gente vai mostrar lá, mas não vai fazer não, tá? Adicionar elementos visuais e mídias. Use a guia Inserir para adicionar elementos visuais como imagens, gráficos, vídeos, formas e muito mais. Clique na opção desejada para inserir o elemento em seu slide. Formatar e estilizar. Selecione os elementos e use as opções de formatação na guia Formatar para ajustar a fonte, cor, alinhamento e outros atributos. Se você deseja adicionar transições entre os slides ou animações para elementos específicos, vá para a guia Animações e escolha as opções apropriadas, que é o passo 8. Transição e animação. Revisar a apresentação, passo 9. Antes de apresentar, revise sua apresentação para garantir que todos os slides e conteúdos estejam corretos e que a formatação seja consistente. Passo 10. Apresentar. Inicie sua apresentação. Para iniciar a sua apresentação, vá para a guia Apresentação de Slides ou aperta a tecla F5, tá? E clique em Do Começo para apresentar a partir do primeiro slide. Porque você também consegue parar uma apresentação, fechar e depois, se você quiser voltar, você volta daquele slide que você parou no momento da tua aula. Use as setas de teclado ou os controles na parte inferior para navegar pelos slides. A seta de para cima e para baixo você vai mudando, tá? Salvar a apresentação. Não esqueça de salvar a apresentação regularmente. Clique em arquivo e escolha salvar ou salvar como, para escolher um local e nome de arquivo. Isso resume os passos básicos para criar uma apresentação no PowerPoint. À medida que você ganha mais experiência, pode explorar recursos avançados e personalizar ainda mais a sua apresentação. Por que a gente está com essa aula de Excel e de PowerPoint dinâmica? Pelos tópicos que caem lá na prova de concurso, dependendo da área específica que você for trabalhar. Se você for trabalhar com o PowerPoint na vaga que você está concorrendo, vai te perguntar o que cada função, você clicando naquele item, o que ele faz, você clicando naquela aba, o que ele faz. Então a gente aprende aqui rapidinho. Vamos lá então fazer o que ele pediu passo a passo aqui, tá? Ó, a gente tem aqui a nossa apresentação, né? Que a gente está da nossa aula de concurso, certo? Informática aplicada a concurso. A gente clica em arquivo, novo, nova apresentação em branco. Tem os modelos pré-definidos aqui. Vamos fazer a apresentação em branco, tá? Ele dá o primeiro slide, dá a área de título e da área de subtítulo, tá? Então vamos fazer da seguinte maneira aqui, ó. A área de título não precisa ser tão grande assim, a gente pode diminuir ela, né? Vamos colocar aqui, ó. Clica em Caps Lock para ficar em caixa alta, né? Para concursos. Ele está em negrito, tá? A gente desmarca o negrito aqui, certo? Ó, seleciona ele, tira o negrito, o itálico, que ele fica inclinado, né? Coloca o negrito aqui. Você pode aumentar aqui, ó, tá? De acordo com o que você quer. Certo? Vamos inserir uma imagem aqui que ele falou. Ó. Clique em inserir, imagem. É meio que igual o Word isso aqui, tá? A aba. Vamos colocar aqui, ó. A logo do canal, né? Ó. Vamos arrastar aqui para cima. Você pode personalizar do jeito que você quiser, tá vendo? Ó? A gente clica com o botão direito na página, vai em formatar plano de fundo. Vamos colocar preenchimento sólido da cor preta. Tá? E aí o nosso título aqui a gente coloca da cor branca. Ó. Só vir aqui, selecionar e branco. Ó. Tá? Por exemplo. A gente pode pegar isso aqui, por exemplo, ó, clica com Ctrl D e você copia ele. Tá? Aí você seleciona ele aqui, ó. Aula 3, por exemplo. Estamos fazendo parecido com a nossa apresentação, tá? Ó. Coloca aqui do lado. Certo? E aqui, dentro dessa parte, vai ter o nosso texto. Olha o que a gente pode fazer aqui, quer ver? Ó. Vamos selecionar um texto aqui.
Nós temos aqui ó, o material de apoio da aula 3. Vamos selecionar isso aqui, software de escritório, Office. A gente seleciona, né? Copia e cola aqui na nossa apresentação. Ó. Ctrl V. Ou a gente pode só desfaz aqui. Vamos selecionar a cor da fonte branca, né? Clica com o botão direito e vai em colar, que ele cola só o texto. E aí a gente vai personalizar do jeito que a gente quer, tá? Por exemplo, olha, a gente pode daqui até aqui clicar em justificar, que ele distribui de forma uniforme dentro da área do nosso, tá vendo? Do nosso documento. Ó. A gente pode botar em negrito aqui, certo? E aonde tem aqui, ó, tem uma pontuação aqui. A gente pode criar um parágrafo novo. Vamos inserir uma imagem aqui também, ó, do Office. Inserir imagem. Ó. Material de apoio, imagem aulas. Aqui, ó, essas aqui são as imagens do Informática para Concursos. A gente seleciona o tamanho que a gente quer aqui, ó, por exemplo. Se a gente quiser ver como está ficando, aperta o F5. Ó. Olha aí como é que ficou a nossa apresentação. Tá? Se a gente quiser adicionar mais slides, seleciona o primeiro, aperta Ctrl mais D. Ó. Você vai apresentando slides. Ó. Aí, por exemplo, aqui, aula 4, a gente diferenciar. Aí não tem essa foto, certo? Aqui, ó, aula 5. Aí a aula 5 não tem essa foto e não é esse texto aqui. Então a gente vem aqui e pega outro texto. Ó. OpenOffice. Seleciona esse texto aqui que vai caber dentro lá, né, da nossa apresentação. Ó. Cola. Justifica ele também aqui, para ele ficar, né, bem distribuído. Ó. A gente quiser começar uma apresentação, ó. Apresentação de slide, a gente pode clicar do começo ou do slide atual. Se está selecionado 3, se eu clicar aqui, ele já vai na aula 5, tá vendo? Ó, slide 3. Ó. Se eu quiser do começo, ele vai do começo da apresentação e na seta eu vou mudando. Ó. Certo? Se eu quiser criar transições, que ele informou lá para a gente fazer, clica aqui, né? Ó. E arrasta para cá, ó. Deixa eu ver aqui. Você seleciona o slide e seleciona a transição que você quer, tá? Vamos ver aqui, F5, ó, tá vendo? Ó? Aí ele muda com a transição que você selecionou, ó. Ok, pessoal? Então a gente faz essa mini aula aqui também do jeito que a gente se propôs aqui, ó. Vamos lá. E falta a gente salvar a apresentação. Vamos salvar ela. Depois a gente clica em arquivo, salvar como, escolhe uma pasta na área de trabalho, né? Pode ser aqui na área de trabalho. E a gente tem a opção de salvar pelo nome que a gente criou no formato PPTX de apresentação do PowerPoint ou diretamente em PDF, se a gente quiser, em filme. A gente tem vários tipos de extensões que a gente pode salvar. Vamos salvar em PDF aqui para a gente ver. Ó. Tá salvando. E depois ele abre o PDF para a gente ver. Ó. Aqui. Certo? Então assim a gente conclui essa nossa aula de hoje, tá? De informática para concurso. E se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike, tá? Tá acabando a bateria do computador. Ativa o sino das notificações lá. Se inscreve para estar sempre inteirado a todo o conteúdo novo.
compartilhe o nosso conteúdo, tá? Dá a sua opinião, é importante você interagir com a gente, conversar com a gente nos canais de comunicação, tá bom? E muito obrigado aí por mais uma aula e até a próxima aula, pessoal. Grande abraço. Tchau.